Tá, o Halloween já passou, né? Mas a gente nunca segue os prazos, nem os cronogramas de hábito da galera. Então, eu acredito que não seja tarde pra eu falar de um serial killer razoavelmente conhecido que esteve presente na feira de Chicago e botou o terror. Então, a resenha de hoje é sobre o demônio na Cidade Branca. Neste livro a gente vai acompanhar a história de duas figuras, e por mais que pareça surreal, essa é uma história real. E eu vou ler aqui rapidamente a descrição de ambos. Um arquiteto, construtor de muitos dos mais importantes edifícios dos Estados Unidos. Tá, essa é uma figura. Resumidamente, tá? O outro, assassino, um dos mais prolíficos da história, arauto de um dos maiores arquétipos americanos, o serial killer urbano. Embora nesse livro a gente vá conhecer essas duas figuras relevantes, elas não se conhecem em nenhum momento da história. Elas estão ligadas apenas por um único evento, que é a Feira Internacional Mundial de Chicago, que ocorreu no ano de 1893. E nomeou, levou o status da cidade de Chicago para a conhecida Cidade Branca. Um fato interessante que me chamou a atenção quando eu estava começando esse livro era a contextualização inicial no navio Olympic, que era onde o arquiteto, o Burnham, ele estava. Eu falei pra Glaucia, olha, começou aqui nesse navio, tal. Inclusive às vésperas do acidente do Titanic. E também finaliza nesse mesmo navio, porque é um relato do Burnham. Como vocês sabem, o acidente do Titanic foi em 1912, então a feira foi em 1893, então é posterior à feira. Junto com outros arquitetos, ele em foco aqui, mas eles recebem a proposta de fazer esse evento, de projetar este evento. E é isso que vai acontecer no decorrer do livro todo. Ele vai começar esboçando um pouco das dificuldades de colocar, de fazer essa feira, e posteriormente a gente vai ter um resultado que a feira ocorreu, então assim, é só uma encheção de linguiça em relação à construção dessa feira. Foi um pouco maçante. Mas vamos pra parte legal. Macabra, mais legal. Então, falando do serial killer em questão, que foi o Dr. Holmes, com muitos nomes, inclusive. Ele era um estelionatário, ele se apropriou de muitos nomes, inclusive das vítimas que ele fazia. Ele era um médico, doutor, ambicioso demais, inclusive, e essa ambição dele levou ele para Chicago, porque é uma cidade que prometia prosperidade. Ele conseguiu crescer, como que eu disse, ele era estelionatário, e ele fez várias vítimas financeiramente, ele cresceu dessa forma, ele conseguiu adquirir uma farmácia, não vou falar o que aconteceu com os proprietários anteriores, vocês vão ter que ler para descobrir. Conseguiu adquirir um quarteirão em frente à farmácia e começou a construir um hotel. É uma galeria, vamos dizer assim, embaixo, na parte térrea, tinha algumas lojinhas e na parte de cima tinha alguns quartos, 100, tá? E esse hotel parecia muito maior por fora do que por dentro. Por quê? Porque ele fez algumas passagens secretas, fez algumas passagens secretas, inclusive, para poder espionar as pessoas que estavam lá. E na estrutura desse hotel tinha coisas muito estranhas, que as pessoas, quando instalaram, não perceberam. E quando você vai lendo o livro, você acompanha o relato dessas pessoas que falaram assim, pô, eu achei que aquele forno que eu fiz era para uma fábrica de vidro, mas não era. Imaginem para que... Imaginem qual que era a finalidade que ele usava, aquele forno que chegava a 1200 a 1600 graus, não me lembro agora. É muita coisa, né? É aquela câmara de gás, para que servia? A gente vai acompanhando um relato por parte do narrador de algumas vítimas que foram feitas no decorrer dos anos, como, se não me engano, a Minnie, pelo menos tiveram uma comprovação de ter sido realizada pelo Dr. Holmes. Ah, eu esqueci de falar que tinha como se fosse uma sala cirúrgica no porão, onde que ele fazia a dissecação das pessoas. Então, o Holmes ele foi um torturador renomado, vamos dizer assim. Embora eu tenha gostado muito desse livro, nos trechos que a gente tem a descrição do Holmes, quando foi a parte do Burnham, foi muito cansativo, foi muito parado. E, sabe, eu entendo que a proposta do autor foi essa contextualização histórica em relação à feira e montar um ambiente em qual o Holmes trabalhou, mas ficou um pouco maçante. Eu não curti muito. E sim, isso não tem nada a ver com o livro, é um problema meu. Eu não curti, eu queria algo diferente. Talvez se eu tivesse lido o livro do mesmo personagem que foi lançado pela Darkseid, este aqui, eu tivesse curtido muito mais a história, eu tivesse me identificado muito mais com os detalhes macabros que aqui existiam. Então, fica a recomendação desse livro aqui, se você quer um pouco de embasamento histórico em relação à feira, em relação ao ambiente que ele operou.
cai dentro. Caso você queira apenas sangue, vísceras, recomendo que procure outra leitura.